Olá, TV JC no ar. Mais um programa aqui para você, mais um programa interessante que diz respeito à Semana Santa. Nós vamos falar aqui de um cara que há 11 anos interpreta um dos papéis assim top de linha de qualquer ator que deseja, que sonha em fazer papéis interessantes ao longo da sua vida, que é o papel de Jesus Cristo. A peça Paixão de Cristo acontece em Santarém no próximo dia 3 de abril, na Sexta-feira Santa. 41 anos dessa peça que vem sendo encenada aqui em Santarém, sempre às Sextas-feiras Santas aqui. E quem desempenha há 11 anos esse papel, recorde de desempenho desse papel, é o engenheiro civil, produtor cultural, que interpreta o papel de Jesus Cristo há 11 anos, é João Carlos Rego Miranda, 34 anos, engenheiro civil, produtor. Nós trouxemos ele aqui para falar dessa longevidade dele nesse papel, 11 anos. João Carlos, obrigado aí pela tua presença aí. Obrigado, Gesso, obrigado a todos que estão nos assistindo, né, nesse programa. E são 11 anos, né, mas para mim parece que foi ontem, porque não parece que esse tempo todo passou, 2015, né, a gente fala, né, de um tempo que foi ontem, mas que ao mesmo tempo é uma longa caminhada, né, 11 anos não são 11 meses. E como Jesus Cristo, mas dentro da Paixão de Cristo já são muito mais. Eu participo da Paixão de Cristo desde que eu tinha 5 anos de idade. Na Praça Tiradentes, no bairro da Aldeia. Então, desde os 5 anos já faz parte da peça? Isso, desde os 5 anos. Mas por quê? O que tem a ver a tua participação na peça? Quem te levou lá para dentro da peça? Então, a Paixão de Cristo, essa Paixão de Cristo, né, que hoje é mantida pelo Grupo Teatral Cauré, ela começou lá atrás, na década de 80, 1985, com o Grupo Teatral José de Anchieta. Sim, né, José o de Anchieta, né? Lá na comunidade de São Minonato, no bairro da Aldeia. E lá, meus pais, né, que se conheceram através desse grupo de teatro, né? E eu sou fruto desse relacionamento do meu pai, Carlos Miranda, da minha mãe, Vânia Rego. Atriz e ator, né? Atriz e ator. E depois fui para os palcos junto com eles, né? Para a primeira vez que eu pisei no palco, eu tinha 5 anos de idade, em 1997. E qual foi o papel? Jesus Cristo. Criança. Mas já desempenhou outros papéis ou não? Sim. Aí o teatro, né, esse teatro da Paixão de Cristo, ele é como uma escola, né? Os filhos, as crianças da comunidade sempre participavam e iam crescendo, fazendo parte, né, daquela crianças, e tinha sempre cenas com crianças, né, cenas da campanha da fraternidade, a gente participava. E depois que a gente ia ficando mais jovem, aí já fazia apóstolo, já fazia um papel, né, de mais destaque e dependendo do desempenho, né, porque a gente sempre trabalhava também com as oficinas, né, feita a formação para que o ator se prepare para aquele espetáculo, né, e quem se destacava, né, ganhava um papel com fala e aos poucos a gente foi caminhando, né, porque sou filho dos atores que a gente vai e consegue o papel, né. Mas dentro do grupo lá, o papel mais cobiçado é Jesus Cristo. Sim, com certeza. E para você chegar lá, você tem que ter um desempenho técnico espetacular. Sim, né? Com certeza. Prodigioso com relação ao papel, Sim, ou não? Ou é pelo fato do pai e a mãe? Não. É um dos papéis mais difíceis, né, que eu acredito que exista dentro. Por quê? Porque ele é um personagem, Jesus Cristo, ele é essa figura histórica, mas ao mesmo tempo ele é uma figura que mexe com a emoção por conta da ligação religiosa que as pessoas têm, né, da fé. Então, você tem que passar, o espetáculo de teatro de Paixão de Cristo, ele tem que emocionar, né? Ele tem que passar a verdade, por mais que você esteja contando uma história que todo mundo já conhece, que quando você vai à missa, para quem é católico, você revive toda vez, mas na Sexta-feira Santa é o momento onde o mundo para contemplar aquela história, para contemplar aquele mistério. Então você tem que fazer bem feito. E muita gente contemplando, muita gente. Nós temos um público ali na Praça Tiradentes de 5 mil pessoas. Né?
Então a gente tem que primar pela qualidade e principalmente pela verdade daquilo que a gente está fazendo. Então é uma preparação, são meses de estudo, de preparação, desde a concepção do texto até a leitura. A gente decora aquele texto, depois vai para os ensaios são diários. Né? Toda noite a gente tem ensaio, daqui a pouquinho saindo daqui. Mas o fato de você estar 11 anos ainda implica ainda a necessidade de você ensaiar? Ou ensaia porque as pessoas que estão no entorno de Jesus Cristo são outras? Também tem isso, né? Por mais que a gente faça o papel, o texto nem sempre é o mesmo. Muda? Muda. A história é a mesma, mas a gente, por exemplo, a gente usa recortes um pouco diferentes. Por exemplo, tem vezes que a gente introduz uma cena de pregação, tem vezes que a gente introduz uma cena, né, de milagre, que não dá para contar tudo. Nós temos 1h30 de espetáculo, Jéssica. A paixão de Cristo desse ano é diferente do ano passado. Ela é a mesma paixão, mas ela tem algumas nuances diferentes no texto. Por exemplo, esse ano nós estamos falando, né, da questão ambiental, nós estamos falando da questão, né, social. A gente fala muito no texto, a gente pega a mensagem que está na Bíblia, que está nas Escrituras, e pega a essência e coloca naquele texto. Você vai ver tudo que acontece no Evangelho, né? A entrada de Jerusalém, Herodes, Pilatos, a condenação, a crucificação. Mas também no texto você tem as nuances do que trazendo para a gente, para a nossa realidade. Né? João Carlos, me diz uma coisa. Cada ano é cada ano, é uma diferença. E você como ator, né? Você sente que a cada ano vai mudando o calor das pessoas, a mudança que eu digo assim, interna, a mudança com você mesmo, muda? Com certeza, porque a paixão de Cristo, a gente costuma dizer assim, ela a gente não explica, a gente vive, porque cada ano é uma vivência diferente. Chegam pessoas novas, nem sempre o elenco é o mesmo, né? Por exemplo, eu estou há 11 anos, mas os meus parceiros, meus colegas ali não são às vezes os mesmos, um se repete, outro não, e também tem as pessoas por trás. Porque quem está ali no palco é só uma parte de toda a equipe, né? Tem toda uma engrenagem por trás, a gente lida com essas pessoas. Só para ter uma ideia de dimensão, quantas pessoas participam? Figurantes, atores, atrizes, pessoal que dá o apoio logístico, né, do espetáculo? Olha, a gente calcula sempre de 150 a 200 pessoas no todo, a equipe inteira. Em cima do palco são 150 a 200 pessoas. Em cima do palco são 100 pessoas. Né? Elenco principal, elenco de apoio, figuração, né? Todo mundo fazendo parte para essa engrenagem do espetáculo girar. É um grande espetáculo. É o maior espetáculo de teatro da região oeste do Pará. Né? Não é à toa, são 41 anos. Então, cada ano, né, como você perguntou, cada ano a gente se prepara. O texto pode ser parecido, mas o que acontece nesses meses que a gente vê desde o início do ano até a Páscoa... O treinamento já começou, o ensaio começa desde janeiro? Desde fevereiro. Desde fevereiro? Desde fevereiro. Todos os dias? Todos os dias. Isso. Aí a gente vai ensaiando, vai se preparando, né? Tem as fases, aí a gente tem a fase de decorar a fala, depois vem a fase de já fazer a cênica, né? Sem texto na mão, e vai preparando. E até porque o nosso espetáculo, Jesus, ele é feito ao vivo. Né? Todo microfonado. Então, assim, a gente tem que fazer aquilo valer para que no dia não tenha erro. A gente não pode errar, a gente não pode esquecer. E a gente também tem que ter muito cuidado com a parte técnica, né? Com os nossos equipamentos, para que dê tudo certo e a gente tenha um espetáculo de muita qualidade para todo mundo. O que a interpretação há 11 anos do papel de Jesus Cristo mudou em você como pessoa? Jesus Cristo ele, além de ser uma figura histórica, para mim eu sou católico, né, Jesus? Então eu tenho a figura de Jesus como uma figura de guia, de importância e de espelho. É muito difícil para quem é cristão dizer assim, eu vou seguir a Cristo, fazer aquilo tudo, porque Cristo é perfeito na sua figura humana também, né? Mas quando a gente se depara e se debruça sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a mensagem que ele traz, sobre a forma de lidar, porque Jesus lidava com conflito, né? Ele tem, nas passagens, ele lida com conflito diversas vezes, ele lida da melhor forma, né? E às vezes a gente não consegue fazer isso na nossa vida. Então, enquanto olhando essa história mais de perto, tento, né, às vezes trazer um pouco para a vida, trazer essa mensagem. É difícil, porque
faz Jesus todo ano, acaba virando, quer virar santo. Não é isso. A busca por ser melhor, por ser um ser humano melhor, ele vai muito, né, de você querer ser, mas ao mesmo tempo você precisa praticar. Né? Por mais que eu faça, eu tenho que ter aquela prática, não só no período da Páscoa, não só no período que eu estou ensinando, mas durante o ano todo. A gente tem uma vida, mas eu acredito que crescimento pessoal nesse período todo eu tive bastante. Assim, eu tenho uma ligação religiosa muito grande, né? Eu sou um católico que eu acredito muito, né, na parte da religião de Jesus Cristo, de Maria. E então isso para mim tem uma relação muito importante e também de muito respeito. Porque ao fazer Jesus Cristo eu tenho que honrar aquilo que eu acredito, eu tenho que honrar aquela pessoa, honrar a Deus e aquela pessoa que eu estou ali representando, que foi o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo o ser humano mais importante da face da Terra. É claro que a figura do teu pai é muito importante, tu deve ter visto, presenciado o teu pai inúmeras vezes desempenhando o papel de Jesus Cristo. Sim. Ele deve ser uma figura exemplar no sentido de você lembrar dos traquejos, né, dos gestos que ele fez no momento, isso você repete. Mas quem além do teu pai, dentro do cenário nacional, dentro do cenário internacional, que eu tenho certeza que você buscou para ver a interpretação dessa pessoa e que você diz, pô, esse cara interpreta bem Jesus Cristo, eu vou procurar fazer também com um exemplo, como ele faz? Olha, Jesus, às vezes, assim, a gente do teatro, assim, pro leigo, né, que está nos assistindo, às vezes as pessoas pensam assim, ele vai assistir um filme da Paixão de Cristo para se inspirar. E o legal do teatro é justamente isso. É claro que a gente tem aquele exemplo. Por exemplo, eu tenho o exemplo do meu pai, eu vi várias vezes. Por exemplo, a gente tem aquele filme fantástico do Mel Gibson, que fala sobre a Paixão de Cristo. Né? Inclusive, nosso espetáculo é um pouco inspirado também nessa estética, na trilha sonora desse filme. E a interpretação desse ator, ela é muito boa, né? Tem outros também, daquele Jesus Nazareno, que tem uma interpretação lá da década de 80 também muito bonita. A gente assiste, a gente se inspira. Mas o legal do teatro é a gente dar a nossa identidade, a nossa cara, e a gente vai trabalhando com a técnica, fazendo com que não pareça artificial, não pareça uma imitação. O cara está querendo imitar aquele cara, né? O ator, ele se propõe. E é claro que tem uma direção, né? A direção, ela também vai orientando e direcionando, porque assim como uma orquestra, onde o maestro ele rege e coordena, o diretor também é essa pessoa dentro do teatro. Então tem um diretor, a gente tem que respeitar. E o diretor que faz é o seu pai? É o meu pai, Carlos Miranda, que fez Jesus né, na década de 90 e 2000. É isso. Então tu acha que, por conta desses 11 anos de estrada, tu acha que já tem muito mais em ti, no João, né? Jesus Cristo, desse Jesus Cristo que tu interpretas hoje, tem muito mais João do que o teu pai, do que o Mel Gibson, etc. Eu gosto de pensar assim, eu acho que é o Jesus do aquele ator, né? Quando a gente quer atuar, a gente não quer ser reconhecido, eu não quero ver o João ali, eu quero que a pessoa olhe e enxergue Jesus, mas ao mesmo tempo é o trabalho daquele ator. Então, assim, o trabalho da gente... Quando a gente... Tu perguntaste no off, né? Da agora. E aí a caracterização? Não é só a caracterização. Às vezes as pessoas não me reconhecem, me vendo hoje, não vão me reconhecer no dia. Várias pessoas vieram comentar, nossa, é muito diferente, não parece a mesma pessoa. E isso, para nós, é o maior elogio. Porque a pessoa não está enxergando o ator. A pessoa está enxergando aquele personagem, ela está vendo e está enxergando a mensagem e a pessoa que a gente quer interpretar. Mas o que o telespectador, olhando para ti, já está vendo Jesus Cristo? A barba já é um indício. A barba, né? A barba já está meio, né, desfeita, porque a gente deixa crescer, porque existe todo um processo de preparação de caracterização, né? A gente tem evoluído bastante nessa preocupação, porque hoje o nosso espetáculo é transmitido, Jesus. Então ele não é só aquela vista de longe, né? Que visto em casa ele já. É visto em casa, em 4K,
né? A gente é transmitido tanto na TV quanto no YouTube. Então a caracterização ela precisa ser mais realística. Então a gente, né, tem uma maquiagem especial, nós temos a questão da caracterização. O cabelo vai ter o cabelo, entendeu? Não só eu como outros personagens também têm esse cuidado, figurino, né? Figurino bem elaborado, né? Nós temos uma equipe de figurinistas que estão aí trabalhando. Quanto tempo tu passas dentro do camarim para te transformar em Jesus Cristo? Olha, na Sexta-feira Santa nós costumamos chegar por volta das 2 horas da tarde. 2 horas? 2 horas da tarde, a gente faz um momento de relaxamento. O espetáculo vai começar? 19 horas. 19 horas. Isso. Desde as 2 às 19 horas? Desde as 2 até as 19 horas. Aí a gente relaxa um pouquinho, aí começa o trabalho de maquiagem, né, cabelo, né, coloca figurino, se prepara para quando for meia hora antes a gente se encaminha lá para o local para começar o espetáculo. Tu tens um ritual próprio teu antes de entrar? O que tu fazes? O que tu imaginas? Fica sozinho? Ou tu fica ouvindo música? O que tu fazes antes de colocar o pé no palco para interpretar Jesus Cristo? Cada ator tem o seu próprio ritual. Eu procuro muito ficar quieto. Né? Quieto, pensando naquilo que eu tenho que fazer, porque as pessoas pensam, vou interpretar um personagem de emoção emotiva, eu tenho que me emocionar. É totalmente o contrário. Eu não posso perder o controle da emoção. Eu tenho que pensar exatamente tudo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque tem uma questão... imagina, Jesus vai carregar uma cruz, Jesus vai apanhar, Jesus vai ser levado de um lado para o outro, e a gente sobe palco, desce palco, sobe cruz, desce cruz. Então, é muita coisa acontecendo e coisas que envolvem segurança da gente. Também tem palco, tem questões de espaço. Então, eu procuro me concentrar em tudo aquilo que eu tenho que fazer, ouvir uma música relaxante e me concentrando e ir concentrando para que quando eu estiver próximo já do espetáculo eu fique tranquilo. E o nervosismo, Jesus, pelo menos para mim, ele Isso que eu ia te perguntar, 11 anos, encontra ainda nervosismo para te incorporar? Tem nervosismo, porque é aquela coisa, cada ano é um ano, parece brincadeira, mas não é, porque a gente, quando vê o público, e é um público grande, né, a gente pensa assim, caramba, eu tenho que subir nesse palco e entregar aquilo que as pessoas estão esperando, né? Ou mais do que as pessoas estão esperando. Então é sempre um nervosismo, mas para mim o nervosismo é antes, dá 5 minutos antes, o nervosismo vem, a mão sua, a gente fica nervoso, mas depois que começa, parece que o ensaio, né, faz tudo fluir. O espetáculo tem a duração de quantas horas? 1h30. 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 Dentro dessa 1h30, quanto tempo os holofotes estão virados para você? Mais ou menos, eu tenho uma estimativa. Jesus é o personagem central, ele está em todas as cenas, né? Eu acho que... Mas tem determinadas cenas que ele não aparece, que ele não né? aparece, que é no final já, né, que é aquela preparação para a ressurreição. Eu acredito que 85% do espetáculo... E não é cansativo fazer? Tu tem algum preparo físico, te prepara fisicamente também? Mentalmente, eu sei que você tem uma preparação para isso, né? Mas fisicamente, faz academia, corre, alguma coisa nesse sentido? Olha, eu vou te falar a verdade, Jesus, eu sou sedentário, viu? Eu tô querendo voltar, eu já corri bastante, né? Mas hoje eu tô meio sedentário, pretendo, né, continuar. Mas exige um esforço físico? Exige bastante, por quê? Primeiro, a gente trabalha, né? Nós temos um trabalho paralelo, e aí todo dia tem ensaio. E todo dia Jesus é jogado, Jesus é levado, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e o corpo ele vai, então a gente tem que se cuidar da nossa imunidade, alimentação, né? O joelho ele sofre porque às vezes a gente tem quedas, a gente tem que até aprender a cair, a gente aprende. E tem a questão, e principalmente na Semana Santa, nas 2 últimas semanas, a gente começa a ensaiar com todo o aparato. Aí Jesus é preso, né? Usa corrente, usa a cruz pesa mais de 30 quilos, né? Então aquela cruz, ela pesa mesmo, uma cruz de madeira pesada. Para pesar mesmo, né? Pesa, né? Claro que não como a cruz verdadeira, né? Que devia pesar muito mais, mas é uma cruz pesada. E eu assim, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente se alimente bem, a gente toma vitamina, a gente se cuida, mas depois do espetáculo, o corpo fica destruído. O sábado é só para descansar e quando for retornar. O que é mais prazeroso para ti participar de um espetáculo desse?
É o reconhecimento no final. O público, você olha para o público e vê aquelas pessoas que estão felizes, né? Algumas chorando. Algumas chorando. O aplauso, o público, o ator, quando o público aplaude, é como se fosse o pagamento dele ali, né? Então, assim, na Paixão de Cristo isso acontece muito. Todas as cenas, no final de cada cena, há um aplauso. E no final as pessoas vêm, querem tirar foto. Não pelo sentido da vaidade, mas você vê as pessoas vindo, te cumprimentando, muitas vezes agradecendo pela mensagem. Não só comigo, com todo elenco, com todo elenco. Né? Então, assim, isso é o mais importante, eu acho que no final de tudo. Uma curiosidade, a cena mais difícil para ti? Nem sempre a cena que foi mais difícil para o teu pai, né, vai ser a mais difícil para você. Qual é o momento mais difícil para você? E nem sempre, por exemplo, a crucificação depende do ator. Eu penso assim, né? Para você a crucificação é o momento mais difícil, que te cobra mais emocionalmente, fisicamente, mas principalmente emocionalmente. Qual é a cena? Eu te cito duas, Jéssica, porque são complexidades diferentes. A crucificação é uma, porque é o ápice. Sim. Né? Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a festa da Páscoa, porque ele está vivo e ressuscitou. O ápice é esse. Mas o ápice da paixão é o momento da cruz. É o momento onde você vê o divino ali crucificado, né, por todos. E esse é o sofrimento humano. Sofrimento humano, a dor, ainda mais aquele tipo de dor. E a gente faz um estudo, viu, sobre tudo que acontece, como acontecia a crucificação romana, quais eram, como que o corpo reage, né? Como são os espasmos, como era a dificuldade de respirar. Isso é um trabalho de técnica muito grande para você conseguir reproduzir aquilo ali, né? E aquele momento tem que emocionar, né? Ele tem que aquilo ali é o máximo, é o ápice, e Jesus tem que mostrar aquela verdade ali. Mas uma das cenas mais difíceis e a que realmente dá muito trabalho para fazer é o Getsemane, o Monte das Oliveiras. Porque é Jesus sofrendo tudo que ele vai sofrer somente na expressão. Porque no texto e na Bíblia e no apoio que a gente tem, diz assim, ele sofre, ele sente as dores, ele sua sangue, ele chora e ele é como se ele tivesse a premonição de tudo, toda a dor que ele vai sentir, ele já está sentindo. Já sente uma dor antes, né? Ele já está sentindo toda aquela dor naquele momento. Então, assim, é muito complicado de fazer, muito ensaio. E eu acredito que, para mim, é uma das cenas mais bonitas. Né? É o momento que ele diz assim, que seja feita a tua vontade. Apesar da dor, apesar de tudo que ele já sabe que ele vai sofrer, mas ele entrega, né, para Deus. É claro que tu não vai desempenhar ad eterno esse papel. O teu pai já desempenhou há muito tempo. Qual vai ser o papel? Qual é o papel que tu queres depois de te passares o cetro do papel de Jesus Cristo para outra pessoa? Qual é que tu pensou, poxa, esse papel eu gostaria também de desempenhar quando eu entregar o meu cetro para outra pessoa? A gente sempre pensa, na verdade, assim, acredito que esse momento está próximo, né? Já estou com 34 anos aí. Dizem que a idade de Cristo era 33, né? Eu estou passando um pouquinho. Mas existe uma idade? Só te interrompendo para você. Não tem idade. Eu acho que, assim, existe a caracterização. Né? O personagem, ele tem uma idade. Ele tem, certo, né? Certo. Então, quando passa muito, a gente já não fica, né, tão interessante. Mas, assim, eu acredito que se fosse para fazer outro personagem, poderia ser, quem sabe, um Pedro. Pedro, né? Interessante. Interessante. Ou mesmo um Judas, né? Esse anteponto, uma hora fazendo o personagem principal, entre aspas, o mocinho, e depois fazer um dos vilões, né? Nós temos, na verdade, assim, a peça Paixão, ela tem os personagens masculinos, ela tem o Jesus, que é o mocinho, tem os apóstolos, João, Pedro, que se destacam, né? E os vilões, que é Herodes, Pilatos, Caifás, né? Eu acho que qualquer um desses personagens seria um grande desafio fazer. Queria que tu convidasse as pessoas a participarem, a assistirem o programa, tanto em casa, né, sintonizar em que canal, ou então
ao vivo, presencialmente, no local. E queria que você externasse isso para o internauta. Uhum. Então, você que está aí nos assistindo, né, acompanhando aqui o programa do GESO, eu faço esse convite no dia 3 de abril, na Sexta-feira Santa, na Praça Tiradentes. Se você quiser, né, vir de qualquer lugar de Santarém, né, o ônibus passa ali na Rua Barbosa, você chega com tranquilidade, depois vai para casa com tranquilidade. Nós teremos, né, as cadeiras, né, para quem quiser adquirir, para assistir com conforto, mas também a praça, né, tem uma estrutura onde você também, se quiser assistir em pé, você pode assistir gratuitamente, né? E a partir das 19 horas, na Praça Tiradentes, dia 3 de abril, Paixão de Cristo, edição 2026, a 41ª edição. E se você não puder, né, ou quiser assistir no conforto da sua casa, você pode acompanhar através da TV Encontro, né? A transmissão na TV e também no YouTube da TV Encontro, ao vivo. No YouTube da TV Encontro, né? No YouTube da TV Encontro, ao vivo. João Carlos, muito obrigado pela tua presença. Eu fiquei, assim, curioso para te conhecer, porque eu digo, poxa, eu recebi o release, né, sobre a peça, e eu disse, olha, quem é que será que vai interpretar Jesus Cristo aqui? E tive um insight, pô, eu preciso entrevistar essa pessoa. E eu fiquei muito curioso em saber, hoje, nessa entrevista, que você já está há 11 anos e você é filho de um cara que também já interpretou Jesus Cristo e filho de uma mãe que vai interpretar... Vai interpretar Maria. Maria. Isso, exatamente. A Vânia Rego é uma grande atriz também no Teatro Santareno, minha mãe, né? E também já há muitos anos interpreta esse personagem, né, de Nossa Senhora de Maria. E é sempre uma emoção, na verdade, mãe e filho no palco e meu pai também na direção, mas a gente tem que, como eu te disse, a gente tem que controlar para que acabe não descambando, para a emoção tomar conta e a gente não entregar aquilo que a gente tem que entregar. É sempre um desafio, Jés, um desafio muito grande, mas a gente tem feito de uma maneira com muito amor mesmo, muito carinho para entregar o melhor para o público. Eu imagino. Olha, muito obrigado você pela participação. Não esqueça, na Sexta-feira Santa, 3 de abril, na Praça da Tiradentes. Praça Tiradentes, bairro da Aldeia. Você pode assistir o espetáculo em casa também, como falou, pela TV Encontro ou pelo YouTube da TV Encontro. Obrigado pela audiência, obrigado mais uma vez por você estar conosco e nós nos encontramos na próxima oportunidade. Tchau!